Apocalipse, capítulo 2, verso de número 8. Vamos começar hoje a estudar a segunda carta para a segunda igreja, chamada Esmirna, na cidade de Esmirna. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do verso 8 ao 11, a carta inteira. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estar aqui nesta noite. Pedimos ao Senhor, fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Ilumina nossas mentes, nossos corações, para contemplar a tua santa palavra, meu Deus, e aplicá-la para a nossa vida. Dá-nos sabedoria em nome do Senhor Jesus, Pai. Que esta carta dessa igreja de Esmirna venha aprofundar nossa fé, edificar nossa fé e nos ensinar mais e mais o caminho da salvação e da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Esmirna, uma igreja pouco falada, né? Pouco falada. Você não se ouve muito falar sobre a igreja de Esmirna. Quando ouvimos pregadores ou pregações, é muito falado sobre Filadélfia, é muito falado sobre Laodiceia, sobre até mesmo Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor. Mas Esmirna, dificilmente nós ouvimos uma pregação ou ensino sobre essa igreja. Mas hoje nós vamos ver quantas verdades, quantas coisas e lições importantes nós aprendemos através desta igreja, da sua história e da sua fidelidade Meu Deus, a Deus. meu Deus. O significado da palavra Esmirna significa amargo ou mirra. O que era mirra? Mirra era um perfume, eu vou ler aqui para os irmãos. O nome Esmirna significa mirra. Essa palavra é usada 6 vezes nos evangelhos. Mateus 2,11, que foi dado mirra no presente para Jesus, quando ele era menino. Marcos 15, 26 e João 19, verso 39, onde nos fala que o corpo do Senhor recebeu mirra. O nome descreve bem a igreja perseguida até a morte, embalsamada nos perfumes prévios de seu sofrimento, tal como foi a igreja de Esmirna. Foi a igreja da mirra ou amargura, entretanto foi agradável e preciosa para o Senhor. Esmirna, então, mirra, vem do significado também de embalsamar. Eles usavam mirra e perfumes para deixar o corpo dos defuntos cheirosos, para embalsamar. Então, aqui um pouco também significando profeticamente o sofrimento, a amargura, a provação que aquela igreja passava, de ser morta, mas mesmo assim ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida eterna. E ao mesmo tempo era uma igreja desejável, uma igreja agradável, preciosa para o Senhor, porque a Bíblia diz em Salmos que ao Senhor é preciosa a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Esmirna, é interessante notar também que é conhecida como a famosa, também uma cidade conhecida, famosa por ser a terra natal de Homero.
o poeta cego da mitologia grega. Vocês irmãos já ouviram falar de Homero, o poeta. Ele vem, tradicionalmente, pela mitologia e história grega, ele vem desta cidade. E também nosso irmão Policarpo, que era o pastor dessa igreja. Das 7 igrejas, dessa 7ª, nós temos a certeza do pastor atual da igreja, o anjo da igreja, que era Policarpo. Quem foi Policarpo? Quem era Policarpo? Policarpo era discípulo de João, e ele foi o pastor dessa igreja de Esmirna, segundo os estudiosos, segundo o livro da História Eclesiástica. Quem escreveu esse livro de História Eclesiástica foi um homem chamado Eusébio de Cesareia. Por volta do 3º século depois de Cristo, ele começa, desde a igreja primitiva, a escrever a história da igreja. Eu tenho esse livro em casa, muito interessante. Também tem um livro chamado História dos Hebreus, de Flávio José. É um livro também que conta a história dos judeus. Tem um livro, eu tenho esse daí, História dos Hebreus, eu tenho no computador só. Eu tenho um livro também chamado Livro dos Mártires. É um livro de 60 páginas, um livro inteirinho. Conta a história de todos os mártires dos primeiros séculos da igreja, de todos, não de todos, porque de todos seria impossível, né? Mas dos principais. E também eu li um livro, prestei do irmão um livro, Os Mártires do Coliseu, lá em Roma, os cristãos que morreram no Coliseu. Eu li também esse livro que conta um pouco da história do cristianismo, da igreja cristã. E esse homem, Policarpo, seu nome significa muito forte ou frutífero. Policarpo foi discípulo pessoal do apóstolo João, homem muito consagrado. Foi o principal pastor da igreja de Esmirna durante o exílio do apóstolo em Fátima. A narrativa de seu martírio é narrada por Eusébio de Cesareia. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouco da morte do pastor dessa igreja de Esmirna. Ele também foi mártir, o pastor da igreja de Esmirna. Ele foi queimado no fogo, mas a história diz que ele morreu orando e cantando ao Senhor. Policarpo foi o discípulo de João. Sabemos que João foi discípulo do próprio Jesus, do próprio Senhor da igreja, e apóstolo. E ele, quando estava na terra, João, pregando as igrejas, apacentando as igrejas, havia homens também que eram discípulos dele. E um deles foi Policarpo. Policarpo, então, ele aprendeu o evangelho com o próprio homem que andou com Jesus, o apóstolo João. Então, isso aqui é muito importante. Outra coisa importante sobre a igreja de Esmirna, era uma cidade rival de Éfeso. Nós estudamos sexta-feira passada sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Esmirna era uma cidade rica. Embora a igreja de Esmirna era pobre, a cidade de Esmirna era tanto rica quanto a cidade de Éfeso. A cidade de Esmirna era uma cidade rica, era considerada a cidade mais bela da Ásia Menor, a cidade de Esmirna. Meu Deus! Não sei se você já viu cidades bonitas. Aqui mesmo no Brasil, no Rio Grande do Sul, existem cidades bonitas que as pessoas vão fazer turismo. Diz que as cidades parecem que foram pintadas, você não vê um lixo no chão, as ruas todas desenhadas, as casas, aqueles jardins maravilhosos, bem cuidados. São cidades bonitas. Então, assim é Esmirna, uma cidade bela, uma cidade bonita, uma cidade comercial. O principal porto da Ásia Menor ficava ali na cidade de Esmirna. E nós sabemos que naquela época era muito importante isso. Hoje temos aviões, temos caminhões, temos locomotivas, tem várias maneiras de transportar mercadorias, mas naquela época era pouco. Então, porto, cidades que tinham porto eram cidades prósperas, de grandes indústrias e prosperidade. Então, a cidade de Esmirna era uma cidade. E por que eu falo sobre a cidade de Esmirna? Para nós entendermos o que os cristãos daquela cidade passaram e sofreram no meio daquela cidade. A cidade de Esmirna é uma cidade sobrevivente. Até hoje ela existe. De todas as 7 cidades de Apocalipse, capítulo 2 e 3, das 7 igrejas, das 7 cidades, a única que existe até hoje é a cidade de Esmirna, mas mudou o nome dela. O nome dela na Turquia agora é İzmir, o nome dessa cidade. E ela se encontra na Turquia Asiática, com 255 mil habitantes, essa cidade.
Então ela é bem maior do que São Manuel, até quase mais ou menos igual a Bauru. É uma cidade que existe até no dia de hoje. Aqui Jesus começa falando de Esmina, que foi morto e reviveu. Essa cidade também aconteceu isso. Olha que interessante. A cidade de Esmina, ela foi fundada em 1000 a.C., como uma colônia grega. Ela foi fundada no ano 1000 a.C. Só que depois ela foi destruída no ano 600 a.C. pelos líbios, por guerra. Destruíram totalmente aquela cidade. Depois, no ano 200 a.C., ela foi reconstruída novamente, uma cidade lindíssima, bonita, por um homem chamado Lisímaco. Então isso aí é um pouco da história da igreja e da cidade de Esmina. E era uma igreja, a cidade de Esmina era uma cidade fiel a Roma, tanto como a igreja de Esmina era fiel a Cristo. A cidade de Esmina foi considerada pelos estudiosos, a cidade de Esmina, uma das mais fiéis ao Império Romano. Elas adoravam o imperador como um Deus, eram fiéis nisso. Só que no meio dessa fidelidade de idolatria, havia uma igreja que era também, no meio dessa cidade, que idolatrava Roma, havia uma igreja que era fiel a Jesus mesmo debaixo de morte. Então, olha só que características interessantes. A cidade de Esmina foi uma das mais fiéis ao Império Romano. Ela foi a primeira cidade do Império Romano, de fora de Roma, a erigir um templo a Deus na Roma. Ela foi a primeira cidade. Ela foi primeira do que Éfeso, primeira do que Laodiceia. Era uma igreja totalmente devota a Roma, devota àquele povo. Meu Deus, meu Deus. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem por que eles foram perseguidos. Oh, Depois que nós entramos aqui na história da igreja, nós vamos entender por que eles foram tão perseguidos nessa cidade. Porque uma cidade era tão fiel a Roma que não permitia nenhum dos seus moradores serem fiéis a Roma. E todas as vezes que um cristão não adorava o imperador, ele era taxado como traidor do povo, por isso era perseguido. Então, é para os irmãos entenderem um pouco da história desta cidade. A cidade de Esmina também era conhecida como a cidade dos Jogos Atléticos Olímpicos. Não sei se os irmãos sabem, mas a cidade os Jogos Olímpicos vem de Roma, vem dos gregos. Em 4 anos você tem as Olimpíadas, que vai passando por cada país, onde várias modalidades de esporte, de vários países disputam para receber medalha de ouro, de prata e de bronze, mas tudo isso já começou desde aquela época, as Olimpíadas. Então a cidade de Esmina era uma famosa cidade conhecida como os Jogos Olímpicos Atléticos. Viam pessoas de todos os povos do mundo daquela época para competirem, para ganharem as famosas coroas de louro. Não sei se vocês já ouviram falar, aquelas coroas feitas de folha, a qual os atletas antigos ganhavam. E Jesus promete para os atletas da igreja, aqueles que corriam para a vida eterna, uma coroa. Não uma coroa de louros, como a cidade de Esmina dava aos ganhadores, mas uma coroa de vida e vida eterna. Então, olha só que interessante. E nós vemos aqui como Jesus usa a situação para falar com a igreja. Ele usa as características da cidade para falar com a igreja entender a mensagem. Primeiro ele fala, eu fui morto e estou vivo. Para aquele povo, os moradores de Esmina sabiam que aquela cidade também tinha morrido e tinha revivido novamente, sido reconstruída. Ele sabia, Jesus, que aquela cidade havia Jogos Olímpicos, então ele poderia falar da verdadeira coroa da vida eterna para eles. Não da coroa que o mundo dá, que é uma corruptível. Paulo dizia, muitos correm pela coroa corruptível, nós, porém, corremos para alcançar a coroa incorruptível em 1 Coríntios. Então Jesus usa dessas linguagens para que o povo simples e o povo culto da igreja pudesse entender profundamente o que ele queria dizer para aquela igreja. Naquela cidade havia um monte
ali com várias casas bonitas, mansões, verdadeiras mansões. Havia templos ali dedicados a Zeus, a deusa chamada Cibele e Cibeline, deusas da mitologia grega que eles adoravam ali. Era uma cidade ali que era cheia de idolatria, era uma cidade próspera, uma cidade de Jogos Olímpicos. Então, se você parar para pensar, não tinha porquê os cristãos de Esmirna serem pobres. Não tinha porquê eles serem pobres, mas eles eram. Por que eles eram? Porque eles não trabalhavam? Porque eles eram vagabundos? Não. Nós vamos ver o porquê que eles se tornaram pobres naquela cidade. Foi a consequência da perseguição e da fidelidade deles para com Cristo, que ocasionou sobre eles a perseguição do diabo. Então, os crentes de Esmirna, nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos. É possível hoje um crente ser fiel até a morte, mesmo no mundo carimbado pelo relativismo? O que é relativismo? Tudo é lícito, tudo eu posso fazer. Não há nada excessivamente mal nem excessivamente bom. Tudo é relativo, depende do ponto de vista das pessoas. Uns vão enxergar aquele relacionamento de adultério e vão achar normal. Outros vão achar que é pecado. Então, cada um na sua concepção. Já não tem mais concepção do valor, do que é verdade, do que é mentira, do que é santo, do que é profano, do que é obediência e fidelidade a Deus e do que não é fidelidade a Deus. Então, tudo é relativo. Deus é amor. É um Deus que é muito amor, mas nada de justiça. Então, é possível hoje um crente seguir o exemplo dos crentes da cidade de Esmirna, ser fiel, mesmo debaixo da morte, no mundo carimbado pelo mundanismo, pelo relativismo, pela mistura de todas as religiões e paganismos. É possível, irmãos. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. O sofrimento, ele vai revelar quem é fiel e quem é conveniente. O sofrimento. Eu vou falar algo aqui que é interessante. Se a igreja de Éfeso, de Laodiceia, se a igreja de Laodiceia tivesse passado pelas mesmas coisas que a igreja de Esmirna passou, com certeza eles não teriam tanto orgulho. Não teriam de dizer, eu sou rico e não tenho falta de nada. Porque o sofrimento, a provação, a tribulação, ela vai peneirar os fiéis dos infiéis. Ela vai separar as dores do filho. É a mesma coisa, irmãos, vamos usar nossa mente. Não vai acontecer isso, mas se acontecer, vamos pensar se acontecesse. Se acontecesse que o governo brasileiro decretasse uma lei que era proibido os homens adorarem a Deus, a Jesus Cristo, a pregar a palavra de Deus e a frequentar a igreja. E que eles deveriam negar o nome de Jesus. Se eles não negassem, eles deveriam morrer. Eles deveriam perder todos os postos materiais, ser dados ao governo, ou ser presos, serem libertados da família, se tornarem escravos. Queridos, se isso acontecesse, desses 40 milhões de evangélicos que tem no Brasil, esse número ia abaixar, não sei nem se ia chegar a 1 milhão, talvez nem isso ia chegar, esses 40 milhões. Por quê? Porque muitos acham conveniente ser evangélico. Mas se a coisa apertar, se, como diz o ditado do mundo, até o Ratinho fala no programa, se a cobra fumar, aí muitos vão embora, vão abandonar. Porque a perseguição, ela purifica a igreja. Ela refina a igreja. Ela vai mostrar quem de verdade é e quem não é. Meu Deus, meu Deus. Porque quem não for, quem serve a Jesus por causa de riqueza, esse vai abandonar rapidinho. Porque se ele tiver que perder as riquezas dele para ser fiel a Jesus, ele vai preferir negar Jesus e continuar com as riquezas dele ou com a vida boa que ele tem nessa terra. Porque muitos gostam da vida boa que ele tem nessa terra. Então eles vão negar Jesus com medo da morte, com medo de ser preso, com medo de sofrer martírio. Então, grande parte da população evangélica atual iria, com certeza, negar a fé. Ia negar a fé. Então, a igreja de Esmirna, eu vejo algo interessante também, que não recebeu nenhuma crítica, nenhuma repreensão de Jesus. Era uma igreja
irrepreensível, sem repreensões. As demais igrejas, exceto Filadélfia, todas receberam repreensões, todas receberam cajadadas, mas a igreja de Esmirna não recebeu nenhuma. Que interessante isso, irmãos. A palavra de Deus. Então, o sofrimento, ele é necessário para o cristão. Ser cristão em Esmirna era um risco de perder os bens e a própria vida. Será que você seria um cristão em Esmirna? Será que eu seria? Será que nós aqui seríamos? Será que o povo aí fora que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus, seria cristãos em Esmirna? Será que nós seríamos? Será que nós estivéssemos vivendo lá? E a coisa pegando fogo, e os cristãos morrendo aos milhares, sendo queimados, sendo mortos pela espada, perdendo bens, sendo presos, porque também muitos nem eram mortos, mas eram lançados à morte, porque os cárceres romanos não são como os cárceres brasileiros. A pessoa que vai presa aqui no Brasil, ela é bem cuidada, ela recebe comida, ela recebe alimento, veste, mas lá não. Lá quem era lançado nas masmorras, nos cárceres, não era bem alimentado, não era bem vestido. A maioria que estava preso morria de lepra, de malária, de várias pestes, de fome. Por isso que quando Paulo está preso, ele vai escrever a segunda carta para o Timóteo, ele pede para Timóteo, traz para mim a minha capa, antes que o inverno chegue. Porque ele não dá na roupa não, para ele passar o inverno não. Então ele pediu para Timóteo, traz a capa, traz os livros, traz os pergaminhos, antes que o inverno chegue. Porque aquelas masmorras eram terríveis. Alguns dizem que as piores partes das prisões ali era até jogado fezes em cima, urina em cima do preso. Ratos andando, escuridão, umidade, relento. Então muitos morriam na prisão também. Então, nós poderíamos ficar só nesse assunto hoje. Será que nós teríamos um cristão em Esmirna? Meu Deus! Ou desviaríamos em um dia e um mês da igreja? Será? Nós poderíamos ficar só nisso, mas não mais estudar nenhuma carta do Apocalipse e nenhum livro mais da Bíblia. Só essa carta. Será que nós fôssemos um cristão em Esmirna, que tinha risco de perder os bens e a própria vida, será que nós continuaríamos fiéis a Deus? A resposta nesta pergunta vai mostrar se nós somos salvos ou não. Pois Paulo disse em Atos dos Apóstolos, eu não tenho mais a minha vida por preciosa, conquanto que se cumpre em mim a carreira e o ministério de Cristo. O verdadeiro cristão já não tem mais a sua vida como preciosa, mas ele é, como disse Jesus, aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvará. E aquele que amar a sua vida, ele se perdeu. Aquele que querer se salvar a sua vida do sofrimento, mesmo que tenha que negar Jesus, esse perdeu a vida. Será que nós seremos cristãos em Esmirna, mesmo com o risco de perder casa, carros, dinheiro, profissão, família e a própria vida? Será que a geração atual seriam crentes cristãos evangélicos em Esmirna? Alguma pergunta aí que a grande maioria não vai ter coragem de responder. Porque o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, ela deve ser preciosa para a nossa vida, mais que a nossa vida. Ela deve ser mais preciosa e mais valiosa do que o ouro, do que o rubi, do que a prata. É o que o provérbio diz. O nosso tesouro é Jesus Cristo, a pérola de grande valor. Se nós abrirmos a Bíblia, eu não vou abrir, senão não vai dar tempo, mas se você abrir Mateus capítulo 13, ele vai contar uma história, uma parábola do reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus é semelhante ao negociador de pérolas, que tem várias, mas encontra ali uma maravilhosa, que é melhor do que todas as outras, é mais bonita, e a Bíblia diz que ele se desfaz, ele vende todas quanto ele tem, para adquirir aquela pérola de grande valor. A lógica do mundo é, se eu tenho 10 pérolas boas e acho uma mais valiosa,
eu vou juntar aquelas que eu já tenho. Mas essa parábola é o contrário. Ele vai se desfazer daquelas que era tesouro para ele, para ter a única, a pérola de grande valor. O que é o significado dessa parábola? A pérola de grande valor é Cristo. É o seu Evangelho. É a salvação a qual Ele nos oferece. E nós não podemos tocá-la por nada. Ela deve ser mais preciosa para a nossa vida, a ponto de nós desfazermos e nos desinteressarmos por tudo aquilo que antes nós tínhamos e considerávamos em nosso coração como coisas importantes, valiosas para a nossa vida. Seja fama, seja dinheiro, seja beleza, seja vaidade, seja família, seja sucesso profissional, seja qualquer tipo de ídolo. Nós se desfazemos de todos os tesouros para ter o único e verdadeiro tesouro, que é o Senhor e Salvador Jesus. Paulo fez isso, ele disse que considerou todas as coisas como perda para ter o verdadeiro tesouro, que é Cristo. Assim eram os cristãos de Esmirna. Por eles terem o verdadeiro tesouro, que é Jesus, e o seu Evangelho, eles não negaram a sua fé. Eles não se corromperam. Eles não se venderam. Eles não recuaram. Por que não recuaram? Porque o seu alvo era Jesus. Seu alvo não era ser rico. Seu alvo não era ser elogiado pelos mundanos. Seu alvo era os céus. Era Jesus. Então, um pouquinho aí dos cristãos de Esmirna. Eles eram fiéis até a própria vida. E hoje as pessoas não são fiéis nem ao casamento, quanto mais a Cristo. Irmãos, a fidelidade é um princípio da vida cristã. Eles eram fiéis a Cristo. E se eles eram fiéis a Cristo, eles eram fiéis no casamento, eles eram fiéis nos negócios, nos votos, na sua vida espiritual, na sua família, eles eram fiéis em tudo. Porque não tem como eu ser fiel a Cristo e ser fiel à minha mulher. Não tem como eu ser fiel a Cristo, mas ser fiel à pregação da palavra de Deus, ao ministério que Deus me deu, à vida espiritual com Deus. Não tem como eu ser fiel a Cristo, mas no negócio eu ser infiel, eu ser mentiroso, eu enganar as pessoas. Não tem como, irmãos. Uma coisa leva a outra. Então, eles eram fiéis em tudo, por isso eles eram fiéis até a morte, mesmo debaixo da morte. Então, nós vivemos em uma época, como que as pessoas vão ser fiéis até a morte a Jesus evangélicos? Se eles nem fiéis nos negócios conseguem ser, compram, não pagam, já compram, talvez se apertando, isso acontece comigo, acontece com os irmãos, e talvez não dá condição de pagar, não consegue pagar, mas aquilo não é premeditado. Agora tem gente que já premedita, eu vou comprar e não vou pagar, eu vou dar um golpe, eu vou dar um calote. Muita gente faz isso. Que Deus tenha misericórdia desses crentes. Eles não são fiéis nem nos contatos, nem nos negócios, quanto mais até a morte. Não são fiéis ao casamento, sai a mulher, sai o marido, a mulher fica velha, já está com 50 anos, vou abandonar essa mulher velha, eu vou pegar uma mais nova, pegar uma de 20, de 30. E muitos irmãos olham para mim com essa cara de admirado, mas isso acontece, irmão. Vários pastores famosos que pregavam na televisão fizeram isso. Abandonaram a mulher mais velha para ficar com uma mais nova. Envolveu 80%. Então, queridos, se a pessoa não consegue ser fiel ao casamento, quanto mais a Cristo. Não consegue ser fiel, os filhos não conseguem amar os pais não conseguem educar e amar os filhos, e assim por diante. Poderíamos aqui falar horas sobre isso. Fiel à igreja, está presente nos cultos, ser fiel à sua vida espiritual com Deus, na oração, na leitura da palavra de Deus. Se nós não conseguimos ser fiéis nessas coisas mínimas, quanto mais no muito, quando a nossa própria cabeça estiver em xeque. Então, irmãos, é algo para nós refletirmos e pensarmos sobre nós mesmos e sobre a igreja de Esmirna. Uma igreja interessante. Essa igreja de Esmirna, ela passou por muitas lutas, mas foi fiel. Nós vamos ver um pouquinho das lutas que elas passaram. Uma visão da vida em Esmirna. Uma visão da vida em Esmirna. Uma visão realística da vida em Esmirna. Porque muitos têm uma visão romantizada do Evangelho, romantizada da vida.
O que é isso, irmão? Não entendi uma visão romantizada. Uma visão de romantismo da vida. Eles acham que tudo na vida é belo, é maravilhoso, é um mar de rosas, que tudo dará certo, que Deus sempre vai nos proteger, nunca passaremos por uma luta ou uma aflição, nossos inimigos serão destruídos e assim por diante. O evangelho triunfalista, que prega que o crente nunca terá doença, só prosperidade, será tudo mar de rosas. Este é um tipo de falso evangelho pregado hoje. Mas a igreja de Esmirna vai abrir a nossa visão para a verdadeira vida cristã, para a essência da vida cristã. A mesma que Jesus disse no Evangelho de João 16: no mundo vocês vão ter aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então, a igreja de Esmirna vai nos mostrar a realidade da vida cristã. Vai tirar as máscaras, as falsas expectativas, as falsas promessas, as falsas revelações, as falsas profecias, os falsos sonhos e ambições que muitos têm quando se entregam a Cristo. Acham que quando vão se entregar a Cristo, terão uma vida boa aqui agora nesse mundo. Mas não existe isso na Escritura. A igreja de Esmirna vai nos mostrar a realidade daquele que é de Deus, daquele que ama a Deus e que é fiel a Deus. O mundo o odiará. Vamos ver, portanto, um pouco da igreja de Esmirna. Uma igreja que passava por tribulação. Jesus disse: conheça a tua tribulação. Está aí no verso de número 9. Conhece. Jesus conhece. Então, antes de nós entrarmos na tribulação, nós vemos que Ele conhece. Tanto quando tudo está indo mal, quando tudo está indo bem, Ele conhece se estamos passando por tribulação ou não estamos passando. Então, Ele está dizendo para ele: conheça. Eu sei, eu tenho visto, eu tenho compartilhado com vocês, eu tenho observado e sei a tua tribulação. Não somente porque eu enxergo, mas porque eu, Jesus, passei pela mesma tribulação que vocês estão passando, pelo mesmo sofrimento que eu passei e ainda pior. Então, ele não tem o conhecimento somente de olhar, de ver, mas de também sentir e passar pelo mesmo que eles estavam passando. Eu sei o que é fome, mas não conheço a fome. Nunca passei fome, graças a Deus, mas eu sei o que é passar fome, o significado. Mas Jesus sabe o que é fome e Ele conhece o que é passar fome, porque Ele também passou por necessidade. Então, olha que interessante, a diferença. Além de Ele conhecer, Ele passou por essas tribulações. Então, a igreja de Esmirna passava por tribulação. No grego, tribulação é tilipsis, que significa pressão, opressão, derivado de tíbulo, que tem o sentido geral de pressionar ou afligir. A palavra, então, tribulação, um aperto, um sufoco, um esmagamento. Isso é o significado da palavra tribulação, aperto do coração, angústia, tristeza, sufoco, querendo sufocar nossa fé, sufocar, tirar nossos olhos de Deus e colocar nossos olhos no mundo, nas tribulações, tentar nos fazer blasfemar contra Deus. É uma provação a tribulação, é onde nós estamos sendo triturados, literalmente. Estamos sendo atribulados em aperto, em sufoco, em esmagamento, sendo oprimidos. O que é uma opressão? É uma pressão. Você já mergulhou na água? Já nadou? Quanto mais você desce fundo, mais você é pressionado pela água, pelo peso da água. Mais a água fica pesada. Quando eu andava nas piscinas do tênis, que é a grande, eu chegava lá no fundo, parecia que a água se tornava um grande peso em cima de mim. Agora imagina você mergulhar 10 metros para baixo do rio, do mar. O peso que é. A opressão. Então, é uma opressão, é um peso. Isso é o significado da palavra tribulação. Assim estava a igreja de Esmirna. Eles estavam sofrendo os pesos, as opressões do diabo, dos judeus, dos mundanos, de todas as partes do seu coração,
que talvez queria murmurar, que talvez queria abandonar a fé para ter uma vida boa na terra e não morrer, mas continuar com suas posses materiais. Então, eles estavam sendo atribulados, estavam sendo esmagados, literalmente esmagados. Até dizem que a uva, para se tornar vinho, ela tem que ser esmagada. Assim era o vinho feito na época bíblica. Colocavam as uvas no chão e ali as pessoas esmagavam com os pés. E saía aquele suco maravilhoso da fruta da vida. Então, esmagado. Então, é nesse momento de ser esmagado, de ser sufocado, apertado, comprimido, que sai do verdadeiro cristão a verdadeira alegria no sofrimento, a verdadeira alegria na salvação, a verdadeira confiança, a verdadeira paciência, a verdadeira esperança em Deus. Porque através da tribulação vem a esperança, vem a experiência. Eles eram forçados a adorar o imperador. Eles eram forçados. Ou você adora o imperador, ou você morre. É literalmente. Você não vai adorar? Não vou matar você agora. Primeiramente, eu vou tirar todos os seus bens materiais, eu vou tirar a sua casa, seu emprego. Vamos ver se você não vai adorar o imperador. Vamos esperar mais um mês. Aí depois, vamos torturá-lo, vamos ver se ele não vai. Depois matá-lo. Não era fácil chegar e matar na hora. Alguns morreram na hora, mas tinha gente que ficava anos sendo torturado, sofrendo perseguições e angústia. Segundo a história sobre esse monte que eu falei que tinha na cidade de Esmirna, 1.200 crentes foram lançados do monte Tigor, ou Pijor. 1.200 crentes de uma vez só foram lançados do alto do monte, ladeira abaixo. Foram lançados a precipício, para serem lançados abaixo. Outra feita foi 800 crentes. 800 crentes de uma vez só foram lançados morro abaixo. Na perseguição ali que sobreveio aqueles cristãos antigos da cidade de Esmirna. E muitos podem perguntar, como que nós vamos entender o amor de Deus no meio da perseguição? Como que nós vamos entender, vendo os nossos filhos sendo mortos, nossas mulheres sendo mortas à nossa frente, nós sendo mortos, os ímpios, adoradores de Satanás, prosperando? Como que nós vamos entender nisso o amor de Deus? Um exemplo disso é a sexta-feira da paixão. Quem olhava para Cristo na cruz, poderia pensar, mas como que o Pai de Jesus, que é um Deus de amor, pode entregar o próprio Filho para ter essa morte terrível? Então as pessoas ali começam a olhar e perder o senso do amor de Deus, mas não é verdade. A ausência não é uma ausência do amor de Deus, mas é uma ocultação. É um período que Deus permite, é igual uma sexta-feira da paixão, onde Cristo passou por aquele período. É um período que Deus permite nós passarmos até chegarmos ao domingo de Páscoa, da ressurreição, da vida eterna, da vitória sobre a morte, da vitória sobre o pecado, da vitória e da exaltação dos filhos de Deus. Então, tribulação, eles passavam. Outra coisa que eles passavam, pobreza. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Que interessante, né? Para as pessoas de Esmirna, uma cidade próspera e rica, como eu falei aqui no começo, eles eram pobres, até mesmo para as outras igrejas, para Laodiceia eles eram pobres, para Éfeso, para todas as outras, eles eram pobres. E essa palavra pobre, irmãos, significa miséria no grego. Não ter nem o necessário, como se fossem mendigos, não tendo nada, perdendo tudo, não tendo nada. Então, eles eram pobres, eles tinham a sua pobreza, mas Jesus disse que eles eram ricos. Onde aqui está a famosa teologia da prosperidade? Onde aqui está este ensino de que cristãos que são pobres são amaldiçoados e cristãos que são ricos são abençoados?
Onde está isso ensinado na Bíblia? Não existe. Isso que tem sido ensinado hoje na igreja moderna é uma teoria, é uma doutrina de demônios para levar as pessoas a adorarem não a Deus, não a Cristo, mas a Mamon. Elas não entregam a Cristo em seus corações e suas vidas para serem salvas ou para que Ele seja o Senhor delas, mas elas entregam aparentemente seus corações e suas vidas a Cristo para serem prósperas e ricas e felizes desse mundo. A maioria entrega com essa motivação e não com a motivação correta. E a igreja então de Esmirna era pobre. A pobreza não é maldição, irmãos. E eu vou mostrar na Bíblia para os irmãos que não é. Não vou ficar falando na minha boca, senão que minhas palavras não valem muito. O que vale é a palavra de Deus. Todas as palavras da minha vida não valem nada. Mas uma só palavra de Deus vale por toda a eternidade. É a palavra de Deus. Lucas capítulo 6, verso 20. Olha o que Jesus vai dizer. Diz assim. Lucas capítulo 6, verso 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Que interessante. Jesus olhou, então, olhando ele para os seus discípulos, disse: Quem são os discípulos? São os seguidores. Então, ele olhou para os discípulos e disse assim: Bem-aventurados vocês, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Cadê os ricos aqui seguindo Jesus? Até porque aqueles que seguiam Jesus não conseguiam ficar muito ricos, não. Porque eles viram em Jesus uma liberalidade, um amor, uma caridade que palavras humanas não podem descrever, a ponto de repartir tudo que tinha com os pobres, só tendo o que era necessário. O próprio João Batista disse: você tem 2 túnicas, repartam uma com o que não tem. Vocês que são soldados, não fiquem almejando um salário maior, querendo ser melhor. Contente-se com o vosso soldo. João Batista ensinava assim, está no Evangelho de Lucas também. Então, ele olha para os discípulos e diz: Bem-aventurados vocês. Alguns podem dizer, mas não é pobre de dinheiro que ele está falando aqui. É pobre de espírito, não é pobre financeiramente também. Porque se fosse de espírito, estaria escrito aqui. Porque em Mateus capítulo 5 está escrito isso: Bem-aventurados aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas aqui não está falando de espírito, está falando pobre. Se fosse de espírito, estaria sem espírito. É pobre mesmo na maneira financeira, na maneira de posses materiais. É maldição? Se Jesus está falando felizes são os pobres, não porque são pobres, mas porque são discípulos, primeiramente discípulos. Bem-aventurados eles são os pobres. Se forem discípulos, bem-aventurados são, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Então o rico não vai para o céu? Não é isso que ele está dizendo. Mas ele disse assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um pobre ser salvo do que um rico. Porque o rico confia na sua riqueza lhe traz soberba, segurança. Muitos adquirem riquezas injustamente, oprimindo, roubando os pobres. Por isso que é difícil o rico entrar no reino dos céus. E é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E os que querem ficar ricos caem em tentações, disse o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6. Por isso ele diz: Bem-aventurados aos pobres, porque deles é o reino dos céus. Os crentes de Esmirna eram pobres, materialmente, mas espiritualmente, celestialmente falando, eles eram mais ricos do que as 7 igrejas, do que as 6 outras igrejas juntas. Eles eram ricos. A igreja de Laodiceia, ela dizia assim: eu sou rico e não tenho falta de nada. Era a igreja mais rica das 7. Mas Jesus disse para ela: vocês são pobres, miseráveis, desgraçados, cegos de luz.
Então, Jesus avalia a igreja, avalia as pessoas, não do jeito que o homem ou que o mundo avalia. É isso que nós aprendemos. Ele enxerga não como o homem enxerga. Para o homem vai enxergar e vai ver. Jesus está ali no meio daquelas pessoas, daqueles tempos ali somente. Jesus está no meio das multidões, no meio dos grandes templos. O homem enxerga assim. Mas Jesus enxerga diferente. Aqueles lá, será que eles são bons mesmo? Eles são pobres. Aquela crente ali não tem nem sapato, não tem nem comida para comer. Como que ela diz que? Como que ela pode se considerar uma abençoada por Deus? Mas Jesus não enxerga assim. E graças a Deus que ele não enxerga assim. Graças a Deus que o Senhor disse para Samuel: o Senhor não vê como vê o homem, Samuel. O homem vê o que está por fora, eu olho o coração. Porque Samuel, quando foi ungido o rei, ele olhou para a aparência. Mas Deus tinha escolhido Davi para ser rei. As pessoas estavam ofertando no templo ali. E Jesus estava olhando e observando. E ele fala: olha, a viúva deu mais que todos eles. Mas o pensamento nosso qual é? O cara deu 1 milhão. O outro deu uma barra de ouro. O outro deu uma barra de ouro. Mas você vai trazer uma moedinha aí? Como que Jesus vai falar que ela deu mais que todos? Porque ela deu tudo quanto tinha. Jesus olha diferente. Ele olha e ele avalia diferente. As pessoas hoje são avaliadas pelo que elas têm. Pelo mundo, pelas empresas, pela própria família. Mas Jesus nos avalia e nos examina pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Então a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas não tem só esse texto de pobreza não, eu vou falar mais disso. Falar mais para deixar tão claro como é claro a luz do dia, que esse ensino pregado hoje não tem nada a ver com Bíblia. Tiago, capítulo 2, verso 5. Eu desafio qualquer um deles pregar esses textos na televisão. Nunca vão pregar, acho que a Bíblia deles nem deve ter isso. Deve ser riscado esses textos. Tiago 2,5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha só que forte isso. Meus irmãos, vocês não ouviram que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Deus escolheu. Paulo também diz que Deus escolheu aqueles que não são para confundir quem são, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, Deus escolheu aquela igreja de Esmirna, que era pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos de Deus. E por que eles eram pobres? Porque eles não trabalhavam? Não. Porque tiraram tudo deles. Tiraram o trabalho, tiraram os bens materiais. Por isso eles se encontraram em estado de extrema miséria, por causa da perseguição após o Império Romano, após os moradores dessa cidade, os judeus e os gentios, perseguiram essa igreja, inspirados e energizados por Satanás. E perseguidos por Deus, é claro. Porque tudo é permissão dos céus. Então Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Ricos na fé diante de Deus. Só que tem mais versículos, irmãos. Eu li 2 também, tem mais alguns aqui. Eclesiastes capítulo 10, versículo 7. Eclesiastes capítulo 10, verso de número 7. Olha o que Salomão vai dizer. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Não entendi nada, vou repetir então, você vai entender. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Agora eu vou interpretar para os dias de hoje isso. Porque para os dias de hoje, cavalo não... Vi servos, escravos, andando de Ferrari,
de Lamborghini, de Vespa, de caminhonete S10 0 km, de Ford Fuso, de avião, nos melhores hotéis, nas melhores casas, e vi príncipes andando a pé, passando por luta, sofrimento. Quem são os príncipes que ele está falando aqui? Os filhos de Deus. E quem são os escravos que ele está falando aqui? Os escravos do pecado, do mundo. Eu vi pessoas do mundo, escravos, aparentemente exaltadas do mundo, andando a cavalo. Pois naquela época o cavalo era a coisa que só ricos tinham. Eram animais caríssimos. E os servos, e os príncipes de Deus, os filhos de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, andando a pé, pagando ônibus para andar e assim por diante. Então, Salomão, com a sabedoria que Deus deu, ele conseguia enxergar essa diferença. Ele conseguia ver filhos de Deus passando por lutas, pobrezas, situações difíceis na terra, e conseguia enxergar ímpios prosperando no mundo, mesmo em pecado. Asaf, no Salmo de número 70, se me fala a memória, ele vai falar isso. Ele vai falar que ele quase se desviou por ver a riqueza dos ímpios. Mas quando ele entrou no templo, adorou a Deus, ele percebeu o fim deles. E percebeu o fim daqueles que são fiéis a Deus, que é a vida eterna. Então, os valores daquele que serve a Deus é diferente daquele que está no mundo. É totalmente diferente. Eu vi servos, escravos do pecado, que só fazem coisa errada, que não querem saber de Deus, prosperando, andando a cavalo, andando de carro, de aviões, de arte, até comprando aviões. Mas eu vi homens de Deus, mulheres de Deus, príncipes de Deus, princesas de Deus, meninas dos olhos de Deus, andando como servos sobre a terra, onde passam desapercebidos, ninguém dá valor, ninguém sabe nem quem eles são, mas o Deus do céu conhece todas as coisas. Mas não para por aí, irmãos, estamos só Meu procurando Deus. Provérbios capítulo 13. Hoje eu vou falar um pouco sobre pobreza. Depois eu vou falar sobre riqueza. Quando chegarmos na igreja de Laodiceia, nós vamos ver os alertas que Deus dá para os ricos. E o perigo das riquezas. Só que esse assunto vai ficar para a igreja de Laodiceia. Provérbios capítulo 13, versículo 7. Esse aqui é forte, né? Salomão também escreveu isso, ó. Provérbios 13, versículo 7. Uns se dizem ricos, pastor de Laodiceia. Uns se dizem ricos, sem terem nada. Que maravilha, irmãos. Uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres. A igreja de Esmirna, pastor de Esmirna, Policarpo, sendo muito ricos. Provérbios 13, 7. Se você quiser anotar aí para ler depois. A igreja de Laodiceia se dizia rica e não tinha falta de nada. E era pobre. Esse versículo se cumpriu lá em Apocalipse, para que interessante. E se cumpre toda a história do mundo, onde pessoas que acham que têm, não têm, e aquelas que acham que não têm, mas realmente têm. Amém. E que acham que não são, mas são. E aquelas que acham que são, mas não são. Aquelas que se humilham e Deus exalta. Aquelas que se exaltam e Deus abate. Aquelas que são as últimas, mas são as primeiras. E aquelas que se acham a primeira, mas são as últimas. Aquelas que se acham maior, mas são menor no reino do céu. E aquelas que se consideram menor na terra, mas aos olhos de Deus são maiores. Então, o valor de Deus, a examinação de Deus, a avaliação dele é diferente da avaliação do homem. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Muito ricos. Então, a igreja de Esmirna se dizia pobre. Mas aos olhos de Deus ela era muito rica. Riquezas extraordinárias haviam nela. Provérbios 28, verso de número 6. E eles se tornaram pobres muitas das vezes por causa disso. Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade, na sua honestidade, do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Melhor é o pobre que é honesto, do que o rico
e o perverso que ajunta riquezas injustamente, enganando, roubando, sonegando, como acontece hoje no Brasil e no mundo afora. Pessoas que se enriquecem, mas não enganam. Então não confunda a riqueza com algo de Deus, bênção de Deus, porque talvez não é. Talvez é bênção, entre aspas, porque o diabo não dá bênção, é bênção do outro, do chifrudo, do Satanás, e não de Deus, para a própria perdição delas. Então muitos que estão ricos, estão com avião, nós podemos olhar, achar, esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Talvez não. Talvez nós estamos olhando como Samuel, e não como o Senhor olha. Então, cabe a Deus fazer o julgamento sobre cada um. Melhor é o pobre que a nossa integridade. Então eles se tornaram pobres, porque eles andaram na honestidade. Qual era a honestidade deles? Não negarem a Jesus. Eles andaram na sua integridade, então se tornaram pobres. Foram pobres, mas melhor é eles, diz a Bíblia, do que os perversos, que acumulam riquezas através do engano. E esse versículo aqui ele combate também a teologia da prosperidade, que eu vou ler agora. Provérbios 22, 2, diz assim: o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. O Senhor fez o rico e fez o pobre. Fez os dois. Então, não tem como falar que foi o diabo que fez o outro pobre, ou Deus fez o outro rico. Os dois é pela permissão de Deus. Até porque Jesus disse em João capítulo 12, verso 8, e Mateus capítulo 26, verso 11, que sempre haverão pobres no mundo. Sempre. Até o final dos tempos. Só haverá ricos e nenhum pobre no céu, porque até lá as duas são de ouro. Então, quem que vai ser pobre? O mais pobre no reino dos céus é o mais rico do que todos os ricos desse mundo juntos, de todas as riquezas desse mundo, ouro, prata. O mais pobre no céu é o mais rico do que todos eles juntos. Então, essa é a riqueza. Eles eram ricos. O próprio Paulo disse em 2 Coríntios 6,10 que ele estava pobre, sendo empobrecido, mas enriquecendo a muitas pessoas. Assim era a igreja de Esmirna. Eles estavam pobres, sofrendo a pobreza, mas mesmo assim, na sua pobreza, eles estavam enriquecendo a muitas pessoas. Muitas vidas estavam sendo enriquecidas pela pregação e pela vida cristã daqueles crentes da igreja de Esmirna. Eles tinham a verdadeira riqueza. A grande verdade é essa. Mateus capítulo 6 já fala que tem gente que ajunta tesouro no céu e tem gente que ajunta tesouro na terra. E eles estavam juntando tesouro no céu. Eles eram ricos para com Deus. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Devemos ser ricos para com Deus. Essa é o verdadeiro louvor e a verdadeira riqueza. As verdadeiras riquezas espirituais. Os judeus, o que eles estavam sofrendo ali na igreja de Esmirna? Difamação. O que é difamação? Calúnias, palavras que não são verdadeiras. Os judeus, eles esparramavam falsos rumores sobre os cristãos. Eles eram acusados de coisas graves que não cometeram. Eles eram acusados pelos judeus. Por isso, na igreja de Esmirna, Jesus fala: eu sei, aqueles que se dizem judeus, mas não são. São uma sinagoga, uma igreja, um ajuntamento do próprio Satanás, que é o acusador, o diabo, o Belial, o opositor, o inimigo de Deus. Então, eles estavam ali sofrendo calúnias, difamações, sendo acusados de coisas graves. Um exemplo disso, na própria história, Nero. Existe o filme de Nero, se você quiser comprar ele para assistir, tem nos lugares que vende DVD, o filme de Nero, o imperador de Roma, conta a história dele. Esse imperador, ele botava fogo em Roma, pela própria diversão e porque ele queria reconstruir a cidade. Aí sabe o que ele fazia? Ele culpava os cristãos. Ele falava que quem estava botando fogo na cidade eram os cristãos. Então muitos morreram por causa disso. Então, eles sofriam e eles eram acusados de coisas graves que eles não cometeram. O próprio Jesus foi acusado de muitas coisas que ele não cometeu. Se você ler a história da cruz, do julgamento dele de Pilatos, entre Anás e Caifás, entre Herodes, você vai ver que eles acusavam Jesus de cada coisa que
Diziam que Jesus blasfemou contra Deus, que Jesus falou isso, falou aquilo, enquanto ele não falou nem o fez. Falsas acusações dos inimigos do Evangelho. Acusar falsamente. Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. Por rejeitar o Messias, se tornaram sinagoga de Satanás. Os judeus fizeram Paulo ser apedrejado numa cidade, fizeram ele ser quase morto quando ele voltou para Jerusalém, Atos capítulo 20, me fala a memória, ou 21. Eles perseguiam Paulo de cidade em cidade, eles perseguiam a igreja, o próprio Paulo, que era judeu, perseguiu a igreja, depois se converteu. Eles perseguiam de uma maneira diabólica a igreja no primeiro século. Eles consideravam aquilo como uma seita, que deveria ser morta, extinta. Mas eles não ouviram o conselho do seu sábio, o chamado Gamaliel. Gamaliel disse: deixa estes homens, que esta obra de Deus vai crescer. E nenhum de vocês vai poder impedir. E se ela não for, vai acabar por si só. Mas eles não viram o sábio Gamaliel. Acusações. Quais eram as acusações que acusavam ele? Tanto os judeus como os gentios. Eles acusavam os cristãos de canibais. Por quê? Por causa da Santa Ceia. Do suco de uva e do pão ou vinho, que representa o corpo, o sangue do Senhor, que é o filho. Então eles acusavam os cristãos de canibalismo, comer carne humana. Olha só que loucura, que mentira de Satanás. Eles acusavam os cristãos de imorais, pessoas imorais. Por quê? Porque eles celebravam a festa do ágape antes da ceia, da Eucaristia. O que é essa festa ágape? Era uma festa que eles faziam, que eles comiam tudo junto. Eles ali comungavam no partir do pão e depois havia a Santa Ceia do Senhor. Então, eles acusavam os cristãos de imorais por causa disso. Eles acusavam os cristãos de divisores da família, da sociedade. Por quê? Porque muitos que se convertiam abandonavam sua religião falsa e muitas familiares não aceitavam, talvez filhos, pais, marido, mulher, eles acabavam largando, porque se tornava impossível a convivência. Por que se tornava? Porque gerava até perigo de morte. Então eles acabavam abandonando. Então, eles eram acusados de divisores de família. Eles eram acusados de ateísmo. O que é ateísmo? Não acreditar em Deus. Olha só que eles acusavam os cristãos de não acreditar em Deus. Mas por quê? Qual é o fundamento deles? O fundamento deles é porque os cristãos não se dobravam diante das imagens dos deuses que eles tinham. Não dobravam, não adoravam Apolo, não adoravam Zeus, não adoravam Diano. Então, as pessoas começavam a acusar: esses caras são ateus, eles não têm religião, eles não acreditam em Deus. Então acusavam eles disso, porque eles só se dobravam e só se curvavam perante aquele que fez os céus e a terra e seu Filho Jesus. Então eles eram acusados disso. O que mais eles eram acusados, difamados? Eles acusavam os crentes de deslealdade e de revolucionários, por se negarem a dizer que César era o Senhor. Pois o ritual antigo, o costume deles era dizer, queimar incenso, dizendo que o imperador, que César era o Senhor, adorando o imperador como um Deus. E por eles não fazerem isso, os cristãos verdadeiros e genuínos, eles eram acusados por todos de pessoas desleais, de revolucionários, por negarem a dizer que Jesus Cristo, por negarem a dizer que César era o Senhor. Então, eles eram acusados disso. E hoje? Vamos para hoje um pouquinho? Hoje, não acontece, mas pode acontecer. Com essas leis que eles querem fazer sobre homossexualismo, os cristãos podem ser acusados de não amarem o próximo e de não amarem a Deus, porque pregam contra o homossexualismo, contra o aborto. Podem ser acusados de até presos, não porque são cristãos, mas porque vão ser considerados fundamentalistas. O que é isso? Pessoas fiéis à palavra de Deus. Então eles podem ser presos por causa disso. Porque não aceitam o pecado, não deixam o mundo estar para dentro da igreja. Então, isso também pode acontecer. Outra coisa que eles passavam, prisão. Normalmente os prisioneiros morriam de fome, peste ou lepra. Os romanos não cuidavam dos presos. Então, os presos ali, que sofriam prisão na igreja de Esmirna, muitos deles morriam de martírio por causa disso. A avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo.
É o que nós já vimos. A igreja era pobre materialmente, mas ela era rica espiritualmente. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Importa ser rico para com Deus, ter tesouro do céu. Então essas são as verdades que nós aprendemos com a igreja de Esmirna. Jesus ele avalia o sucesso da igreja, das pessoas, diferente da avaliação do mundo, das pessoas do mundo. Então, o valor é diferente. Para Deus, qual é o ministro fiel? Qual é o ministro que tem sucesso? O pregador. É aquele que é fiel à palavra de Deus. Esse é o ministro. Não importa se ele prega para duas ou se ele prega para mil. Importa se ele é fiel à palavra de Deus. Deus avalia assim, não é por números, não é por quantidade, não é porque ele tem dinheiro ou pela sabedoria que ele tem, pelos dons, mas é pelo que ele é, pelo caráter e pela sua fidelidade para com Deus. Ele avalia o ser humano desta maneira, não como o mundo avalia como sucesso. Porque no Evangelho diz que para o que é elevado entre os homens, para Deus é abominação. Ou seja, o que os homens acham que é bom, que é sucesso, para Deus é abominação. Por quê? Porque muitos desses falsos sucessos, eles desobedecem e distorcem a palavra de Deus para serem sucedidos nos seus projetos. Então, não é um sucesso aos olhos de Deus. Deus ele vê o interior e ele examina os falsos judeus. Ele sabia que dentro daquela igreja, naquele povo, havia os falsos. Havia a sinagoga de Satanás. Mesmo a igreja fiel, que não recebeu repreensões, havia ali os falsos. E eles achavam que eram ainda, né? Olha que interessante aqui o texto. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles se declaravam judeus, descendentes de Abraão, filhos da promessa, mas não eram. Eram sinagoga de Satanás. Porque Paulo vai dizer em Romanos 2, verso 28 e 29, que o judeu não é o que é exteriormente por fora, mas aquele que é interiormente por dentro. Ou seja, aquele que tem um coração regenerado, voltado para Deus e para as coisas de Deus, que adora Deus em espírito e verdade, que recebeu dele um novo coração que nasceu da água, nasceu do Espírito Santo. Então, a igreja de Esmirna era uma igreja fiel. Ela estava pronta para fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Ela era fiel e Jesus exorta ela a ser fiel até a morte. A igreja de Esmirna, assim, não era candidata à morte, mas à vida. Então tem muita gente que pode pensar, mas a igreja então de Esmirna era candidata à morte? Não, ela era candidata à vida e à vida eterna. A vida com abundância, a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre ela. Então, essa é a vida, irmãos, que nós devemos procurar ter. Policarpo teve uma morte terrível de mártir. Diz os historiadores que ele morreu ali na igreja de Esmirna. Eu vou olhar aqui na Bíblia de Estudo para os irmãos verem. 50 anos depois da morte de João, Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, foi queimado vivo aos 86 anos de idade, ao ser recusado a adorar César. Ele foi morto. Primeiro ameaçaram ele a dar a carne dele para César, para comer. Ameaçaram ele de várias formas. E diz a história que ele disse assim para os homens: olha, eu já sirvo a Jesus há 86 anos da minha vida. Ele nunca me fez mal. Eu não negarei. Podem me lançar na fornalha de fogo. Essa aqui vai queimar e vai se acabar rapidinho. Mas a que vocês serão lançados, essa nunca vai se apagar. E colocaram ele na fornalha. Diz a história que até muitos judeus, no dia de sábado, carregaram lenhas, que era proibido para eles, para ajudar a fogueira a ficar mais forte, para queimar Policarpo. E ele morreu cantando e orando ao Senhor, pelas almas e por aquele povo. E pela igreja, claro. Então, um homem extremamente fiel a Deus. Qual foi o dia da sua morte? 25/2 de fevereiro. 25 de fevereiro do ano 155 depois de Cristo. Foi o dia que
Deus levou seu Espírito para a glória, para os céus, que ele recebeu a coroa da vida eterna. Hoje, Jesus espera a fidelidade do povo na vida, testemunho, família, negócios, fé. Ele espera essa mesma fidelidade da igreja de Esmirna em nós. Não venda seu Senhor por dinheiro, como fez Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não venda o seu Senhor. Não toque a sua bênção, a sua salvação por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Por manjares do diabo, por pecados. Não toque o que é eterno por aquilo que é temporal. Não abandone o Senhor pelo mundo, como fez Demas. Em Timóteo diz que Demas abandonou Paulo, abandonou o Senhor, porque ele amou o presente século, amou o mundo. Então, não abandone o seu Senhor, seja fiel ao seu Senhor, não venda o seu Senhor, não negue o seu Senhor, mas seja fiel ao seu Senhor. Não venda sua consciência por uma barra de ouro, como a cana. Josué disse, vocês não podem pegar nada dessa cidade, Jericó. Acã foi lá e pegou a barra de ouro. E a consciência dele pesou e foi morto por causa disso. Porque ele pegou anátema. Ele pegou aquilo que era amaldiçoado, que não era para ele pegar. Então, não devemos vender nossa consciência por causa de pecado, por causa de ofertas malignas. Ser fiel a Jesus, ainda que me custe, seja fiel a Jesus, ainda que isso custe seu emprego. Aqui é o seguinte, ou você tem que enganar, ou você vai ser mandado embora. Então me manda embora. Porque eu prefiro ir para o céu, sendo verdadeiro, sendo pobre, do que ir prosperar nessa terra e depois ir para o inferno por causa da mentira. Então seja fiel a Jesus. Mesmo que isso custe seu emprego, custe o seu sucesso, tanto profissional como ministerial. Sucesso aparentemente mudando, né? Porque não é o verdadeiro. Né? Para ter uma igreja cheia, para ser o melhor. Seja fiel a Jesus, ainda que custe seu emprego, seu trabalho, seu sucesso, seu casamento, sua vida. Seja fiel a Jesus, ainda que custe sua própria vida. Pois Jesus disse em Mateus 5, 10 e 12, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Nesse dia se alegrai e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, todas as perseguições, calúnias e difamações que a igreja de Esmirna passava, a tornava mais ainda rica ao reino de Deus, aos olhos de Jesus. Mais bem-aventurado, porque assim os pais perseguiram os verdadeiros homens de Deus, os profetas de Deus. A perseguição é uma marca do cristão. 2 Timóteo 3, versículo 12 diz, todos aqueles que querem viver em Cristo piamente, serão perseguidos. Todos que querem viver o Evangelho, a verdade de Deus, piedosamente vão ser perseguidos, sem exceção, todos. E vão sofrer por ele. Filipenses 1, 29 diz que aos filipenses foram concedidos não somente crer em Jesus, mas a sofrer por ele. Aquele que for fiel no pouco será recebido pelo Senhor com honras e no muito será colocado. Ele estava Meu Deus, no pouco aqui em Esmirna, pobre, sofrendo, mas Deus estava dizendo, vou te dar muito no reino dos céus, a vida eterna e a coroa da vida eterna. Sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes de nossa vida. Então nós podemos saber isso, que Ele está no controle. Isso é o verso de número 10, vai dizer assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, Jesus, Ele conhece, Ele sabe o que nós estamos passando, o que nós vamos passar. Ele já sabia que a igreja de Esmirna ia passar por esse período, por esse teste, por esta provação. A qual o diabo ia lançar alguns deles na prisão e haveria um limite para isso, seria 10 dias, para que eles fossem colocados à prova. Então, nós vemos aí grandes verdades nesse texto, nós vamos observar um pouco isso agora. Jesus conhece quem somos e tudo o que acontece na nossa vida, passado, presente, sábado e futuro. Ele tem conforto para nós, nele nós temos conforto, e ele pode partilhar conosco do mesmo sofrimento, porque nós, quando sofremos,
ele já sofreu antes na cruz do Calvário e na sua vida terrena. E nós vemos que a nossa vida não está solta ao léu, mas tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. Todas as lágrimas, lutas que temos, está no controle de Deus. Não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. Nada, absolutamente nada. Jesus permite o sofrimento com um propósito, para provar e não destruir. Por que ele permitiu o sofrimento em Esmirna? Se ele quisesse, não teria permitido. Teria acabado com tudo aquilo rapidamente. Mas por que ele permite o sofrimento? Para provar a nossa fé, não para nos destruir. Não para que nós desviemos, blasfememos, mas para provar a nossa fé. Davi disse no Salmo: foi bom passar pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, a tua palavra, a tua lei. Foi bom ter sido afligido, porque assim eu aprendi a tua palavra. No momento de aflição, de luta, de provação, de sofrimento, nós aprendemos a ser mais fiéis a Deus, buscar mais a Deus. Então a provação, o teste, ser posto à prova, ser colocado à prova, é uma peneira de Jeová, onde ele peneira o verdadeiro dos falsos, aonde é como ouro provado no fogo. Quanto mais o ouro passar pelo fogo e ser eliminado, mais valioso ele é. E vai tirar as escórias. O fogo vai tirar as escórias do ouro, vai tirar as escórias da prata, vai deixar aquela prata pura, aquele ouro puro. Vai tirar todas as impurezas. Esse anel de ouro de aliança, para chegar nesse estágio aqui, não foi fácil não. Primeiro, teve que ser quebrado na mina, teve que ser achado nos rios. E ele não veio ouro puro, assim, veio misturado com pedra, misturado com sujeira, teve que ser separado, teve que passar pelo fogo, para depois ser transformado numa aliança. É um processo. Então, esse processo que nós passamos, de lutas e sofrimentos, é para aprimorar e para o nosso crescimento espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 6 vai dizer sobre isso, irmãos, sobre a provação que nós passamos, o porquê que nós passamos por provações. Romanos capítulo 5 diz assim a palavra de Deus. É não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, pois o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então o sofrimento faz parte do projeto, do plano de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Meus irmãos, diz Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por isso que a igreja de Esmirna era perfeita, íntegra, sem repreensão, porque passou pela provação. Não teve nenhuma repreensão. É isso que Tiago está dizendo aqui, que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, perseverança dos santos. Aquele que perseverar até o fim ganhará a sua alma. Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, sem nenhuma repreensão, que é o caso da igreja de Esmirna, e íntegros, pessoas justas, em nada deficientes. Então foi isso que aconteceu com a igreja de Esmirna. Eles passaram pelo teste da aprovação e se tornaram perfeitos em Cristo, perfeitos em Deus. 1 Pedro 1,7 diz também: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra nas revelações de Jesus Cristo. Por que ele diz isso? No verso 6 ele vai dizer: nisto resultais, embora no presente, nessa terra, por breve tempo, por 10 dias, se necessário sejais conquistados por várias provações. Então, nossas provações, elas têm tempo, dia e data marcada. No caso de Esmirna, 10 dias era o tempo. Jesus sabia que eles iam passar,
permitiu eles passarem, permitiu Satanás colocar eles na prisão, mas era só 10 dias. Não era 11 nem 9, era 10. Assim como Jó, havia uma permissão. Toca nisso, toca naquilo, mas não toca no coração dele, na fé dele. E isso aconteceu. Então, nós aprendemos que tudo está no controle de Jesus. Que até o diabo para perseguir, para tocar na igreja, precisa da permissão de Deus, do Senhor. Pois Ele é o Deus que controla todas as coisas. E Jesus disse para a igreja de Esmirna: não temas as coisas que vocês vão sofrer. Não tenham medo do sofrimento, do que vocês vão sofrer. Não temam. Ele não está livrando eles do sofrimento, mas está consolando eles e exortando eles, encorajando eles. Não temam as coisas que vocês vão sofrer. Não temam. 3 verdades que nós aprendemos com isso, através desse versículo 10. 3 verdades para o crente. A primeira verdade, qual é? O sofrimento é certo. Então, eu vou te enganar aqui dizendo que você não vai ter sofrimento. Se eu falar isso, eu sou mentiroso. O sofrimento é certo. Jesus não é o pai da mentira, Ele é o Deus da verdade. Ele está dizendo, vocês vão sofrer. Ele não está mentindo. Sofrimento é certo. Segunda verdade, é limitado. Tem um limite. Pois Ele conhece a nossa limitação, sabe até onde podemos chegar, o que podemos suportar e o que não podemos suportar. Pois a Bíblia diz que Ele não permite tentações além de nossas forças. Mas com a tentação, com a luta, Ele vem com o livramento, com o escape. Terceira coisa que aprendemos, que é breve, por 10 dias, tem um fim, é breve. Paulo disse em Coríntios, eu não vou ler aqui, eu já li várias vezes, o irmão Sábio diz que Paulo chama nossas tribulações de leves e momentâneas, comparado ao peso de glória que vai ser revelado em nós nos céus. Peso de glória. Então, nossas leves e momentâneas tribulações não dá para se comparar com a glória que está sendo nos reservada nos céus, com o peso de glória que o Senhor tem reservado para nós. Jesus venceu o mundo, os sofrimentos. Ele venceu o mundo, Ele venceu os sofrimentos. E Ele vai nos fortalecer, irmãos. Essa é a nossa fé. Assim como Ele fortaleceu os de Esmirna, Ele nos fortalecerá. Nos fortalecerá para suportar o que é a vontade dEle em nossa vida ou não. Ele vai nos dar força. E no momento que estivermos passando por ela, chorando, talvez por provações, nós vamos derramar lágrimas, Ele vai estar conosco nesse momento e vai nos consolar. Ele promete isso. Vai enxugar as suas lágrimas, vai nos consolar, vai nos socorrer e nos ajudar. E Ele vai nos animar, sempre está nos animando. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Não temas, é isso que nós vemos na Bíblia. A palavra não temas, existe quase uma para cada dia do ano. Não temas, porque eu estou contigo. Gideão estava comendo, o anjo aparece, não temas, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus aparece para Abraão, não temas, Abraão. Deus aparece para vários homens. Jesus fala para os discípulos, não temas. Estou convosco, homens de pequena fé. Porque sois tímidos, porque estão com medo. Não temas. Então, o medo nosso, irmãos, é natural. Todos têm. Se não tivesse, Jesus tinha falado para os maiores homens de Deus da Bíblia, não temas. Nós temos medo. Mas Ele diz para nós, não viva baseado no seu medo. Não viva preso no seu medo. Preso na sua dúvida e na sua ansiedade, mas viva livre desse medo, com fé em Jesus, sabendo que Ele me diz, não temas, porque tua vida está nas minhas mãos, sou eu aquele que te consola, que te socorre, que te renova, que te fortalece, que conhece as tuas aflições, conhece o teu passado e sabe o que vai acontecer com você no futuro. E tudo está limitado e por breve tempo na mão dele. Então ele conhecia o passado, o presente da igreja de Esmirna e estava falando do futuro, já o que ia acontecer. Então ele conhece o passado, o presente e o futuro da igreja. Ele conhece todas as coisas. Ele é eterno. Ele se apresenta nessa carta como eterno, como o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E sendo ele eterno, nós podemos confiar nele. Ele é vitorioso, porque a igreja que estava
sofrendo a morte por causa da fé, ele vai dizer assim no primeiro versículo: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. Ou seja, não foi só vocês que morreram, ou estão morrendo, ou vão morrer por causa da fé em mim, mas eu já morri, já estive morto, mas hoje estou vivo. E eu venci a morte, e eu vou dar vitória para vocês sobre a morte também. Eu vou livrar vocês da morte, da segunda morte. Eu vou lhes dar a coroa da vida eterna. Ele é galardoador. Ele, Jesus, recompensa a sua igreja. Por isso ele promete coroa da vida eterna para os fiéis. Ele promete uma coroa de vida eterna. E ele promete uma vitória completa sobre a segunda morte. Vejamos, verso 11. Quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então ele promete vitória sobre a segunda morte. O que é a segunda morte? Eu já disse aqui e vou repetir novamente o que é a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8 e 9 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Morte eterna, pior do que a primeira morte. Separação total de Deus. Juízo final, condenação eterna no lago de fogo e enxofre, onde queimarão eternamente na condenação, sofrendo a ira do Deus eterno. Então, vale a pena ser fiel a Jesus. A igreja pode sofrer por 10, 20, 50, 60 anos. Você pode sofrer nesse mundo. Mas depois, por toda a vida, você vai estar com Deus. Agora, o que adianta amar esse mundo, não querer ser fiel a Deus, para não ser perseguido pelo mundo, e desfrutar de tudo desse mundo, o melhor dessa terra, e depois ir para a condenação eterna, para sempre. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena obedecer ao voz de Deus. E esses 10 dias, irmãos, que a palavra de Deus, ela fala aqui. Tem uma interpretação sobre esses 10 dias, eu vou ler rapidamente aqui. Esses 10 dias, alguns acreditam que tem uma referência histórica. No primeiro caso, a igreja sofreu, de fato, no começo, 10 perseguições distintas, desde o reinado do imperador Nero até o de Diocleciano. As 10 grandes perseguições podem ser relacionadas desta forma: sobre Nero, de 64 a 68 depois de Cristo, sobre Domiciano, 68 a 96 depois de Cristo, sobre Trajano, 104 a 117 depois de Cristo, sobre Aurélio, 161 a 180 depois de Cristo, sobre Cesero, 200 a 211 depois de Cristo, sobre Máximo, 235 a 37 depois de Cristo, sobre Décio, 250 a 56 depois de Cristo, sobre Valeriano, 257 a 60 depois de Cristo, sobre Aureliano, 270 a 75 depois de Cristo, e sobre Diocleciano, 306 a 312 depois de Cristo. Durante esse tempo, a matança dos cristãos foi tremenda. No campo profético, as perseguições desencadeadas por Diocleciano perduraram 10 anos. Então, isso aqui é uma interpretação histórica do livro de Apocalipse, dessas 10 grandes perseguições que houve nos 3 primeiros séculos da igreja. Então você vê que por mais de 300 anos a igreja foi perseguida. Milhares de milhões foram mortos ao fio da espada. E hoje existe essa perseguição ainda, aqui no Brasil não existe. Mas existe um lugar, atualmente o nome Esmirna, no campo profético, representa a igreja subterrânea, que sofre por amor a Cristo, nos países da cortina de ferro. Então isso aqui é a história de hoje, já não é história antiga mais. Hoje, existem igrejas na China, na Rússia e nos países lá da Ásia que são escondidas. Sabia disso? Elas são escondidas porque o governo não aceita. O governo é comunista, é socialista, ou adora os seus líderes, ou tem outras religiões. Os muçulmanos também são intolerantes com qualquer religião, o islamismo, eles matam mesmo. Eles queimam igrejas inteiras com pessoas dentro, lá na África, na Ásia.
Então essa igreja de Esmirna representa hoje essa minoria de cristãos que estão pela Ásia, China, que estão morrendo, literalmente morrendo, pela sua fé, sendo queimados, sendo mortos. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um site na internet que chama Missões Portas Abertas. É um ministério voltado somente a ajudar e a servir a igreja perseguida, que é perseguida nesses países. Então, ali eles têm um ranking dos países que mais perseguem a igreja. Tem um ranking ali. O primeiro, eu acho que é Coreia do Norte. Eles matam cristãos, proíbem a leitura da Bíblia. Então, para você dar valor, para nós darmos valor aqui no Brasil, onde nós temos liberdade de culto, para ler a Bíblia, para pregar o Evangelho, lá eles não têm. As igrejas são subterrâneas, são escondidas, porque eles matam mesmo. O pastor Josué Leon, o irmão pastor já viu falar desse pastor? Ele fala sobre satanismo na Disney. Ele foi missionário, foi para a Rússia, chegaram a quebrar as pernas deles, da polícia. Por quê? Porque eles estavam sendo acusados do quê? Contrabando. Do que eles estavam sendo? O que eles estavam contrabandeando? Drogas? Tecnologia não, Bíblia. A polícia russa secreta prendeu eles, quebraram a perna deles, porque eles estavam tentando colocar Bíblias para dentro do país da Rússia. Então, só para vocês não terem uma noção, a mídia não mostra isso. A Rede Globo não mostra isso, a Rede Record, a Band não vai mostrar isso. A televisão, por que a televisão não mostra isso? Porque está na mão de quem? Quem está governando ela? Satanás. Então, para ele não tem objetivo nenhum mostrar isso. Então, muitos cristãos estão enganados. Nem sabem o que acontece, mas graças a Deus temos a internet hoje, é uma linha de comunicação que você pode conversar com pessoas de outros países no mesmo tempo, ao vivo. Então, toda essa informação vai chegar até nós. E muitos cristãos que são mortos e são perseguidos por servirem e serem fiéis a Jesus de Nazaré. Então, muitos cristãos, irmãos, são mortos e foram mortos. Aqui tem um dado aqui no meu livro que diz assim: em uma só catacumba de Roma foram encontrados os remanescentes ósseos de 174 mil cristãos, calculadamente. Uma catacumba, você não sabe o que era, uma fossa, cheio de ossos de mais de 174 mil cristãos, calculadamente. E como que acabou essa perseguição no começo ali? Porque hoje ela existe naquele país. Sabe como acabou? Houve um imperador chamado Constantino. E eles achavam que eles iam acabar com o cristianismo perseguido, mas aconteceu o contrário. E os 300 anos de perseguição só fez a igreja aumentar, crescer mais ainda. E tinha mais cristãos do que qualquer outra religião na época. Então Constantino, ele aparentemente, alguns dizem que ele se converteu, outros dizem que não, outros dizem que foi um jogo político. Ele se converteu ao cristianismo e tornou-se a religião que antes era perseguida, a religião oficial do Império Romano. Aí depois começou a misturar com política, aí foi entrando sacerdotes, bispos, clero, sacerdotal, de padre, papas, cardeais, e se tornou a igreja católica. Por isso que os católicos falam que é a primeira igreja, por causa dessa evolução que teve nesse século. Mas eles se desviaram do original e cometeram e têm cometido vários pecados e desobediência às palavras de Deus. Então, todas essas perseguições, elas aconteceram. Como eu volto a dizer, o livro dos Mártires é um livro de mais de 600 páginas, vai mostrar várias perseguições. Eles eram mortos, irmãos, de várias formas. Eu falo aqui de apedrejamento, de queimar, de ser lançado no Coliseu, mas eles tinham várias maneiras de matar, de torturar as pessoas. Até mesmo a igreja, eu falei da igreja hoje, mas em 1500 e 1300 também houve perseguição na igreja. Só quero contar, a igreja católica era uma igreja que era para pregar o evangelho, só que ela começou a matar as pessoas. Você já viu aquele filme que eles queimam a bruxa? Os povos medievais? Isso aconteceu, não é história da carochinha. A igreja católica mandava queimar bruxos, mandava queimar protestantes. Quem eram os protestantes? Aqueles que saíram dela, como Lutero, como tantos outros, por crer somente no evangelho como meio de salvação, pela graça de Deus. Então eles mataram milhares de pessoas.
A Inquisição Católica matou mais gente do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quem quiser acessar isso, está nos livros de história. Mataram mais gente em nome de Deus. Então, onde está na Bíblia, onde Jesus falou que tem que matar bruxo? Não pode matar, né? Tem que pregar o Evangelho. E se não quiser, é problema de cada um. Cada um dá conta a Deus do que fez. Então, eles matavam e perseguiam. Até mesmo os judeus, eles matavam. Então, houve essa perseguição. Hitler também, um grande nazista, do nosso século passado também, ele perseguiu os judeus, perseguiu negros, perseguiu cristãos fiéis à Bíblia. Então, essas perseguições sempre ocorreram e sempre vão ocorrer. Até aqui no Brasil, tem uns caras lá em Brasília que dizem que quer acabar com o cristianismo aqui no Brasil. Agora você pergunta para mim, por que eles querem acabar? Pergunta por quê? Porque não aceita casamento de homem com homem, mulher com mulher. Só por causa disso. Meu Deus, meu Deus. Agora, nunca vão acabar. John Lennon, dos Beatles, ele disse que ele ia ser mais conhecido do que Jesus Cristo no mundo. Hoje ele está morto, no mar de esquecimento. E Jesus, seu nome, é propagado nos 4 cantos da terra. Então, é interessante. Napoleão Bonaparte, o conquistador, disse que ele conquistava muitos reinos e povos com a força da guerra, da carne, da pólvora, da espada. Mas Jesus conquistou muitos povos, línguas e nações com a força do amor. E o dele continua até hoje. O Napoleão já acabou faz tempo. O Alexandre o Grande já acabou, o Império Romano também já acabou, vários impérios já acabaram, e o do Senhor continua até hoje. Então, o que nós aprendemos é que a perseguição sempre acontece, mas ela jamais terá o poder de parar a igreja, de acabar com a igreja. A igreja, ela está fiel até o fim ao seu Senhor e ao seu Salvador, Jesus Cristo. Então, eles passaram por várias provações. E eu vou terminar com essa última leitura deste livro, e já vou estar encerrando. Satanás é o mentor da perseguição. Satanás odeia a igreja. Somente no segundo e terceiro séculos ocorreram pelo menos 10 períodos de perseguições. A que eu li nesse outro livro aqui. Os 10 períodos. Nesse livro não tem. Nesse aqui tem. Promovido pelos imperadores romanos. Cada nome que eu li aqui é um imperador que passou por Roma, pela história de Roma. Algumas não duraram muito, outras não alcançaram todas as províncias do império. Não obstante, milhares de cristãos foram queimados em fogueiras, jogados aos leões, torturados, mortos das mais terríveis maneiras. Contudo, nem a morte nem as forças do inferno foram capazes de impedi-los de divulgar o Evangelho, nem de conter o avanço e o crescimento da igreja. No tempo de Constantino, que eu falei para os irmãos, 306 a 337 depois de Cristo, a população cristã era tão grande que o levou a fazer do cristianismo a religião oficial. As perseguições praticamente já não existem hoje. Infelizmente, essa liberdade de culto não tem trazido crescimento espiritual, exceto por avivamentos ocasionais. O declínio tem se tornado a regra geral. Por isso devemos considerar motivo de alegria e as provas que enfrentamos. Então, a igreja ali acabou as perseguições na época de Constantino, ele uniu, depois houve várias outras, mas porque ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Agora imagine, o Império que adorava tantos deuses, Apolo, Zeus, Diana, agora torna oficial o cristianismo. Tamanho foi o crescimento que houve. E por que cresceram? Por que cresceram? Eu vou dar a resposta por que eles cresceram. Porque pode ser o contrário, né? Você vai ver um monte de pessoas morrendo. Você não vai querer participar daquilo, vai? Vai querer ficar longe daquele movimento, não vai? Eu vou me meter naquilo lá para ele morrer também ou não. Mas por que eles, em vez de diminuir, cresciam mais? Sabe por quê? Porque eles morriam cantando. Eles morriam orando. Não amaldiçoavam as pessoas. Eles morriam amando até os inimigos. Então as pessoas do mundo começavam a olhar aquilo e dizer, nossa, aquele povo realmente é feliz. Eles estão morrendo, estão sofrendo, mas estão felizes, estão alegres. Eles têm alguma coisa que eu quero ter também. E nessa curiosidade,
muitos deles iam e conheciam a Jesus. E conhecendo a Jesus, morriam também como eles morreram. Então esse é o segredo, conhecer o Senhor e ser fiel ao Senhor. Aqui nós encerramos esse estudo da carta à igreja de Esmirna. A próxima carta é forte, sexta-feira, a igreja de Pérgamo, que estava misturando a verdade com a mentira, Meu com Deus. Deus. Vai ser forte também porque vai ser uma denúncia do que está acontecendo, que aconteceu lá e o que está acontecendo hoje na igreja moderna. A mistura de Deus com o mundo. As pessoas misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então, não perca sexta-feira, amém? Vamos colocar em pé. Vamos estar orando. E que Deus nos conserve, nos ajude a ser como os cristãos de Esmirna. Aqueles que eram fiéis até a morte. Até a morte eles eram fiéis. Senhor, meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Quando nós nos deparamos com esta carta para a igreja de Esmirna, nós nos deparamos com a fidelidade de um povo que está além do que nós temos sido hoje, do que a igreja em geral tem sido hoje, Senhor. Um povo que era fiel mesmo debaixo de morte, mesmo debaixo de ter suas vidas sacrificadas, meu Deus. Mas mesmo assim, eles não negavam a sua fé, não vendiam seus valores, não rejeitavam o Senhor para amar o mundo. Mesmo assim, eles ficavam fiéis e morriam com alegria nos seus corações, sabendo que haveria coroa de vida eterna. Senhor, ajude-nos nesta noite a ser fiéis a Ti, a ser fiéis à Tua palavra, a ser fiéis aos Teus mandamentos, a amar o Senhor, meu Deus, a ser fiéis e não nos vender, não tocar nossa salvação, não nos corromper, meu Deus, por nada nem por ninguém. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda para a glória e honra do Teu nome, porque eu sei que tudo que acontece na nossa vida está nas Tuas mãos, na Tua permissão, é por tempo limitado, e tem um tempo que é breve e vai acabar, aonde todos nós estaremos para sempre no celestial lar, no lar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem nada, mas somente alegria, paz e amor. Senhor, te agradecemos por estar aqui, despede cada irmão, cada irmã, em paz para o seu lar, em nome de Jesus. Amém.